35, uma substância de cor vermelha surgiu nas águas do rio Barra Nova, embaixo da ponte de acesso à zona oeste de Caicó. A Polícia Ambiental foi acionada, compareceu ao local, mas não conseguiu identificar que substância seria e quem jogou no rio. De acordo com o capitão Rafael Vitor, foi feita uma comunicação de fato à Delegacia Civil e as investigações competem agora à Polícia Judiciária. No entanto, o Laboratório de Ecologia da UFRN iniciou no sábado mesmo o protocolo emergencial de monitoramento ambiental do rio Barra Nova. O professor Diógenes Costa, que é o coordenador do laboratório, está aqui conosco e conversa ao vivo agora com os ouvintes do nosso Panorama 95. Professor Diógenes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão vindo. Dizer que é uma satisfação estar aqui e, embora o momento seja um pouco triste, mas é nosso dever social, e a universidade está aberta para colaborar. Como é que você se deparou com aquela informação e ao chegar no local, que situação você encontrou no Rio Barra Nova? Isso, Bem, acabei me deparando com a sua notícia, bastante divulgado na cidade, então a gente teve que imediatamente mobilizar, então convocar pessoas, que estavam, o dia não foi um dia normal de semana, era um sábado, e quando nós conseguimos preparar o material e fechar o que seria, a gente tem que planejar esse tipo de coisa, porque é uma ação que envolve um sério risco de contaminação. Então, quando chegamos ao local, já na tarde do sábado, a gente encontrou muitos resquícios ainda da ação, dessa grande poluição, principalmente no solo e principalmente ainda em zonas que a gente já tem um pouco de lodo, que ainda tem uma espuma. Para quem não sabe, para quem não conhece o Rio Barra Nova na sua essência aqui mais urbana, muita gente pensa que é só pouca coisa, que é um espaçozinho parado, mas na verdade, quem for observar com mais cuidado, nós temos um intenso fluxo de água, infelizmente não tratada, que circula ali. É um fato muito triste para a sociedade, porque oficialmente toda a poluição do Rio Barra Nova agora entra para a barragem de Oiticica. Com certeza a pergunta que todos querem, a resposta que todos querem ouvir nesse momento é: que substância era aquela substância vermelha jogada no rio? Isso, nós, dentro do protocolo, nós colocamos vários indicadores e, mesmo não sendo dia de trabalho, a gente fez contato com pessoas da Imparne para que a gente escolhesse exatamente vários indicadores químicos, uma parceria UFRN e Imparne, porque vai envolver amostra de solo, de água, tanto de sábado, mas também de hoje, a gente vai acompanhar isso, como é que está se desenvolvendo essa contaminação. Evidentemente, está claro que é tinta industrial, não posso afirmar aqui que na natureza às vezes acontece uma coloração mais avermelhada, porém em ambientes marinhos, em grandes lagoas naturais, e ao longo do tempo, talvez quem quiser procurar nos smartphones, agora no Google, pode procurar pelo termo maré vermelha, Mas é uma proliferação de microalgas em outro ambiente. O ambiente do Rio Barra Nova, nós estamos agora com um livro para estar em fase de revisão ortográfica, desde das nascentes, que a gente chama as cabeceiras de drenagem na Paraíba, até a parte em que ele deságua no Rio Seridó, aqui próximo da cidade de Caicó. Então, não há esse contexto. O Rio Barra Nova ele tem um contexto ambiental número 1, que é da cabeceira de drenagem até o reservatório em Santa Luzia, na Paraíba. Ele tem um segundo contexto ambiental entre Santa Luzia e o açude Esguicho, em Ouro Branco. Ele tem um terceiro contexto ambiental entre Ouro Branco e até chegar ao Itães. E um outro contexto quando ele sai do Itães, entra no perímetro urbano de Caicó. E, infelizmente, esse é o contexto ambiental mais degradado, mais poluído e
possivelmente o mais contaminado. Então, portanto, aquela coloração, né, ela é evidencialmente de uma ação de uma substância química, muito provavelmente, pelo que nós conhecemos de processos ambientais, de processos naturais, não ocorre de maneira aleatória, ou seja, possivelmente, né, um descarte, possivelmente uma ligação clandestina. Isso aí a gente apoia totalmente, e a investigação ela tem que ser feita muito criteriosa, Marcos, porque é uma substância química de origem muito associada à tinta industrial, né? Então, é um ponto que triste, mas que eu considero, Marcos, agora um ponto de partida, né? Faz muito tempo que a gente está com material, reunindo material para livros e tudo, mas é como se a sociedade ela passasse pelo Rio Barra Nova e olhasse para o horizonte. Ela não olha, às vezes, olhar para baixo. É como se a sociedade não visse que tem aquela água toda hora, aquele mau cheiro, e acho que agora chegou um momento de dizer chega, né? Basta. Agora, para que o ouvinte possa entender, quais são os riscos, mesmo que o rio já esteja bastante poluído ao longo dos últimos anos, mas quais são os principais riscos provocados por o fato de você jogar tinta industrial dentro de um rio daquele? Perfeitamente. A tintura, para quem já teve algum contato, às vezes até em casa, hoje nós temos muitos elementos metálicos associados às tintas que dão aquele brilho, né, dão aquele lustre quando a gente repassa. Exatamente esse efeito era causado por elementos que nós chamamos metais pesados. São elementos químicos altamente cancerígenos, tóxicos, que não é a primeira vez que já foram detectados aqui na bacia, mas agora ficam mais evidentes. Então, por exemplo, o risco de contaminação com o cádmio, risco de contaminação com chumbo e o níquel, por exemplo, né? Eu estou dizendo uma lista de elementos que estão dentro do protocolo, não um protocolo criado pela universidade, na verdade são protocolos internacionais de monitoramento de ambientes de rios, ambientes aquáticos. Então, para esclarecer para a comunidade, a gente pede, aconselha, nesse momento, que quem depender da pesca entre o trecho urbano de Caicó e até onde o Rio Seridó deságua, até onde o Rio Barra Nova deságua no Rio Seridó, a gente recomenda, inclusive recomenda a fiscalização, que seja paralisada a pesca imediatamente. Já trouxe um prejuízo, então? Já trouxe prejuízo social, né, e também um prejuízo econômico, um prejuízo de alimentação, porque nós não podemos esconder que existem pessoas que dependem dessa atividade. Quais são os próximos passos? Pela coleta feita dessa tinta industrial, e de acordo com as investigações policiais, é possível se chegar, por exemplo, a que tipo de tinta foi usada, que tipo de estabelecimento possa usar essa tinta ou não? Não. Em relação ao tipo de estabelecimento, vou pela última, porque realmente, desde que a notícia começa a circular, muita gente vem nos perguntando. O nosso papel dentro dessa pesquisa é exatamente confirmar, né, se existe de fato uma contaminação ambiental, e esses metais pesados, eles são, para esclarecer a população, são elementos químicos que não se diluem no nosso sangue, são elementos químicos que ficam na pele, nos músculos, dentro das nossas veias, né, intravenosas, então fica circulando no nosso corpo. Para quem já tem uma pequena propensão a doenças cancerígenas, para quem já tem algum estado mais, né, de saúde um pouco mais debilitado, ou principalmente quem já está com alguma doença relacionada possivelmente à contaminação ambiental, isso vai se pode ser muito acelerado. Então, da nossa parte, nós iremos entregar ao Ministério Público. Já fizemos contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e aqui eu deixo um pouco da nossa solidariedade à Secretaria, pelo fato da gente conhecer um pouco do Brasil. Então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caicó, ela não está nem muito atrás, nem muito na frente do restante do Brasil, de cidades que tenham menos de 70 mil habitantes. Então, são limitações estruturais, e aí é nesse momento que a universidade chega como parceira,
Então vai ser enviado esse laudo para a Secretaria Municipal, ao Ministério Público, e informar publicamente que o IGARNE, Instituto de Gestão de Águas do Estado do Rio Grande do Norte, imediatamente já fez contato conosco, porque é para aproveitar toda a nossa logística, todos os nossos dados, para que a gente consiga dizer, bem, o Rio Barra Nova está com esses elementos químicos, agora vamos sentar juntos, né? Não é só a universidade propor, tem que ser feito isso de maneira imperiosa, de cima para baixo, agora vamos sentar juntos e discutir como nós vamos revitalizar o Rio Barra Nova, Marcos. Eu considero que esse momento agora ele é um pontapé a partir de um triste momento, mas para dizer que, na verdade, eu quero usar aquela imagem para dizer, chega, né? Já basta, nós estamos em 2022, não temos mais condição de ter uma cidade. Caicó tem muita gente esclarecida. Caicó tem um comércio vivo, Caicó tem instituições de ensino, de pesquisa, tem muitas escolas de alto gabarito. Então, todos nós, direto ou indiretamente, já sabíamos da situação degradante do Rio Barra Nova. E agora é interessante que foi preciso jogar uma substância mais perceptível aos nossos olhos para que pudesse se chamar a atenção para esse assunto. A impressão que passa é que o Rio Barra Nova ele é invisível. As pessoas não conseguem enxergar a poluição e as agressões que acontecem diariamente ao nosso Rio Barra Nova, né? Foi preciso uma cor, podia ser vermelha, verde, azul, enfim, mas foi preciso uma cor mais perceptível aos nossos olhos para que esse debate fosse levantado. A UFRN, ela já vinha acompanhando esse processo de poluição no Rio? Isso, a poluição, nós já fizemos inclusive um transecto, uma caminhada, né, para muitas pessoas não muito agradável. Nós já fizemos a parte inteiramente caminhando desde a entrada do rio até o deságue dele no Rio Seridó. Temos fortes evidências, né, num primeiro momento de bastante esgoto, mas, né, como nós sabemos, é um fato triste em relação ao saneamento básico. É preciso alertar a todos e a todas que não é de hoje, né, essa poluição. Nós temos muito esgoto sendo descartado. E a todos que estão nos ouvindo, agora é o momento da gente dizer que não podemos mais avançar, porque agora essa água começa a ser armazenada na Armando Ribeiro Gonçalves. Os elementos químicos que estão no Rio Barra Nova, eles não serão diluídos totalmente para que essa água chegue, né? Pode usar Diógenes. Então, como é que é? Vai chover o ano que vem, se Deus quiser, vai chover as primeiras chuvinhas em dezembro, janeiro, fevereiro. O que vai acontecer é que esse material ele está na água e ele estará na água e sendo transportado para a barragem de Oiticica. Nós sabemos que tem pessoas que capturam cágado para se alimentar, né? Aquele quelônio, aquele animalzinho bem simpático. Nós sabemos, né, que tem pessoas que vivem da pesca, né, que é uma atividade que é extremamente importante do ponto de vista social ainda, e esses elementos químicos eles ficam nos tecidos musculares dos peixes e assim por diante. Então, vai se armazenando nas pessoas. São elementos que podem gerar câncer. Então, Marcos, é triste, né? Foi uma liberação. A gente vai colocar como praticamente irresponsável o que aconteceu. Foi uma irresponsabilidade. Agora, é necessário, né? E acho que a sociedade de Caicó, não só a universidade, mas toda a sociedade espera agora uma resposta investigativa. Quem foram os culpados? E vamos começar agora a dar exemplos, vamos começar, né, a ter um ajuizamento, vamos fazer um termo de ajustamento de conduta. O que aconteceu foi triste, agora é necessário fazer o monitoramento do rio, é necessário, Marcos, a gente preparar, e aí uma notícia que eu trago agora para toda a sociedade. Nós estávamos preparando no silêncio, mas agora nós estamos com um viveiro de mudas nativas sendo todo já alimentado com mudas em parceria com a Prefeitura Municipal, para que assim que a gente tivesse a chegada do inverno, nós iríamos fazer, né, um grande plantio de mudas nativas.
Nós temos projetos que já foram entregues à prefeitura do ponto de vista de revitalização do rio, mas, né, e aí eu destaco, nós não estamos falando da esfera municipal, nós estamos falando da esfera estadual e que vai se conectar com a federal, porque o Rio Barra Nova, com tudo que ele recebe dentro da cidade de Caicó, ele vai se conectar com o Seridó e possivelmente, logo em seguida, com a barragem de Oiticica. Nós estamos falando de menos de 30 quilômetros, com tudo isso sendo transportado. Inclusive, eu até tomei conhecimento no fim de semana de que o que tem de esgotos, né, não tratados, que são jogados no Rio Barra Nova, né, até procurar a própria CAERN para que ela explique como é que é esse processo, porque segundo informações, muitos esgotos industriais, domiciliares, são jogados no Rio Barra Nova, né? Então, não é só aquela tinta vermelha que agrediu o rio, né? Há um debate bem mais amplo, né? Que, como você mesmo disse aí, precisa ser feito. Eu acho que há alguns males que vêm para o bem, né? E tomara que essa agressão que aconteceu no sábado, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, ela possa despertar, como você mesmo disse, esse debate bem mais intenso aqui em Caicó, da necessidade de resgatar, de salvarmos o Rio Barra Nova. É difícil esse processo de revitalização ou não? Marcos, a dificuldade que vai girar em torno disso, nós, né, quem já visitou qualquer outra cidade sabe, né, que uma das primeiras coisas que nós vamos ter que fazer é botar uma mesa de discussão, Polícia Ambiental, Ministério Público, organizações sociais e a CAERN, Governo do Estado, para dizermos que, olha, está certo que em 1950 estava crescendo, nós temos esse acompanhamento da cartografia do crescimento da ocupação, então nós já fizemos um mapeamento do que são áreas mais ou menos de risco, do ponto de vista de inundação. Agora, essa água, e eu insisto em dizer isso, inclusive para todos que estão vindo, eu sou conterrâneo de Marcos aqui, nós somos de Jardim do Seridó, e nossa geração e a geração dos nossos pais sonhava com a barragem de Oiticica. Ela hoje é uma realidade e nós temos uma responsabilidade muito grande com o que vai para dentro da barragem de Oiticica, né? Em outros estados, nós sabemos que também a parte têxtil é muito forte na Paraíba, e a Paraíba está fazendo um monitoramento, está acompanhando, está obrigando todas as indústrias, né? Todos nós sabemos, a parte têxtil é muito forte na Paraíba, não vou citar município aqui, mas eles estão tendo um criterioso processo de licenciamento ambiental. A gente tem que associar a atividade econômica, ela tem que existir, nós não podemos ser contra a atividade econômica. Agora, assim como a Paraíba está fazendo, chegou a vez do Rio Grande do Norte chegar para suas indústrias, seja ela X, Y, Z, a água é nossa prioridade número 1. Então, vamos monitorar, né? A UFRN, através desse protocolo agora, vai ser implantado um conjunto de pontos de monitoramento. Então, Marcos, essa entre aspas, essa sujeira que estava debaixo do tapete, o tapete foi levantado. Esses dados, assim como os de agora, mas os que vão vir daqui para frente, são dados que vão mostrar para a sociedade seridoense a água que Caicó estará colocando na barragem de Oiticica. Então, qual é a pergunta que vai ficar para os nossos gestores, né? Qual é a qualidade da água que Caicó está lançando para a barragem de Oiticica? Por enquanto é uma água suja, poluída. Por enquanto é uma água poluída com sério risco de contaminação. Isso é realmente isso é preocupante, né, Geraldinho? Só para destacar também que a gente está falando do Rio Barra Nova, evidentemente por causa do acontecido do final de semana, mas o raciocínio de preservação também deve ser o mesmo para o Rio Seridó, né, com certeza. E que passos, né, para essa revitalização dos dois rios devem ser tomados a partir de agora? Quais são os primeiros passos? Isso, Geraldo. Excelente a sua pergunta. Eu vou citar o nome de um colega que trabalha muito forte comigo, que é o professor Carlos Eugênio, do IFRN. Nós já sentamos, nós sempre brincamos, né? Professor Carlos, não é um rio que separa a UF e o IF, né? Então, por exemplo, Caicó está hoje com um crescimento urbano que é visível, e para quem consegue perceber, desde o anel viário, seguindo, né, para aqui na direção oeste, a cidade está crescendo, com muitos loteamentos.
E a nossa esperança, agora nós estamos dialogando isso, é que a nova expansão urbana de Caicó, que está exatamente seguindo a Zona Leste agora, que ela já venha, e aí quando a gente diz ela, as nossas notas técnicas serão o FRN e IFRN, com o professor Carlos, e quem mais puder contribuir, né? Exigindo que os loteamentos, que as novas edificações tenham seu saneamento básico como norma número 1 de instalação. Por quê? Porque nós estamos no sertão, nós estamos no semiárido e a água é número 1. Então, o Rio Seridó, ele, à medida que ele se aproxima do centro da cidade, né, embora a gente tenha a Ilha de Santana como um portfólio turístico, ela não é ainda um portfólio ambiental, né? A Ilha de Santana deveria ser, na verdade, um grande filtro. E a nossa ideia é exatamente colocar 2 pontos de amostragem no Rio Seridó, até, inclusive ali depois da ponte. Depois nós vamos ver a conexão Seridó-Barra Nova. É preciso que a gente diga qual é a contaminação que vem do Seridó, qual é a contaminação que vem do Rio Barra Nova. Esses dados, eles vão subsidiar políticas públicas. E aí é importante destacar aqui, como eu já conversei com a secretária Josiane, a gestão municipal, ela já começou, né? A gente sabe que a mudança de gestor é sempre uma coisa mais complexa, né? Questões que ficam mais pendentes, mas a gente já disse a secretária Josiane, Caicó está com o Conselho Municipal de Meio Ambiente parado desde a atual gestão. Por questões emergenciais, a gente sabe que a atual secretaria, ela vem quase que apagando fogo com tanta demanda ambiental que surge do Ministério Público Federal, Estadual, denúncias, etc. Mas é preciso agora, né, que a sociedade, de maneira organizada, ela é representada, Marcos, através do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A Voz da Universidade, eu lhe agradeço muito pelo espaço aqui, né, um programa responsável, mas se nós pararmos nessa entrevista agora, e pessoalmente eu, se a gente parar só com os dados da universidade, ficando dentro da universidade, mandando ofício para a CAERN, a gente sabe que o papel às vezes não funciona. É preciso a sociedade, e aí, Marcos, ponto número 1, né? E já conversei com Josiane que nós precisamos disso, precisamos reativar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Tá certo? Pois não, Jorge. Só uma última questão aqui. O senhor fala em construções. Até que ponto vocês temem, por exemplo, que essas edificações, elas, não sei, mas que elas invadam o leito do rio? Vocês temem isso? Isso, é uma coisa bastante temerária, uma situação temerária, porque, né, inclusive, Marcos, nós também convivemos no mesmo bairro. São bairros, por exemplo, Vila Altiva, que foram financiados, né, um bairro que a grande maioria das residências foi financiada pelo governo federal, atestando a importância do saneamento básico. Não foi feito, né, a atual gestão, né, a gente sabe das limitações, já foi discutido aqui no programa, inclusive, né? Então, da agora para frente, Geraldo, a gente espera, né, inclusive o CREA vai ser chamado para só fechar o alvará do CREA, só fechar a autorização do CREA vendo o projeto sanitário, né? Nós não podemos mais, e aí eu relembro a todos que estão ouvindo, não foi recente que nós saímos de uma grande seca e nós dependemos muito de poço durante essa seca. Se a cidade hoje, no fluxo, no ritmo que ela está, se ela for aumentando 5% a área urbana, 10% daqui a 5, 10 anos, principalmente daqui a 10 anos, se a gente tiver uma grande área urbana de novo duplicada, sem saneamento básico, senhoras e senhores, nós sabemos que a seca ela vai voltar. Ela é um fenômeno que vai acontecer aproximadamente 10 anos, 12 anos. A seca ela faz parte do semiárido. Como nós vamos estar dependendo dessa água? A barragem de Oiticica foi um sonho que está chegando, mas quem está um pouco mais distante, às vezes, talvez precise de água de poço. Então, sem saneamento básico para a nossa água subsuperficial, subterrânea e a água que está na superfície, eu considero que a gente não vai ter chegado ainda no século XXI. Professor, obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcos. Até a próxima. 7 horas, esse debate não vai se encerrar por aqui, né? Estamos apenas começando e é bom também a gente ouvir as outras instituições. O nosso ouvinte até pergunta aqui, o esgoto do serviço de saúde aqui de Caicó, principalmente dos hospitais, vão para onde? Para o Rio Barra Nova, é o que diz aqui a nossa ouvinte, que ela é uma pessoa, não sei se eu posso aqui citar o nome, mas ela é uma pessoa inclusive da área de saúde, ela já faz uma pergunta na resposta, vai para o Barra Nova, é o Rio Barra Nova, então você veja, é esgoto de casa, de indústria, é esgoto de hospital, tudo isso vai para o Barra Nova, para o Rio Barra Nova, então chegou a hora da gente realmente provocar esse debate. Fica até a dica aí, para que a Câmara Municipal de Caicó, os nossos 15 vereadores, possam levar esse debate também para a Câmara Municipal. Ao invés de criticar, é bom também abrir as portas da Câmara para poder provocar esse debate. Né? Porque o rio sempre foi poluído, mas é para viver o resto da vida poluído? Então, por que não provocar esse debate também na Câmara Municipal de Caicó? Obrigado, professor, Obrigado, Marcos, por sua participação. 7 horas.